O texto que vamos trabalhar hoje está lá no capítulo 1 de Marcos. O final. Graças a Deus, essa semana a gente termina o capítulo 1. Depois de, eu acho que uns 2 meses, né, que nós estamos nesse capítulo. Marcos é um livro muito rico. Marcos 1, 40 a 45. A palavra de Deus fala assim: Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício de Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia em lugares desertos e de toda a parte vinha ao encontro dele. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para cultuar a Ti nessa manhã, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados pela Sua palavra, Senhor, que nos molda e nos transforma a cada dia a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, usa a minha vida, Pai, apesar de mim, e que o Senhor possa, Pai, abençoar a Tua igreja, assim como o Senhor me abençoou. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós meditaremos juntos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, né, nos versículos 40 a 45. Há um dos textos que eu considero uma das histórias mais comoventes do Evangelho de Marcos. E nesse trecho das Escrituras, nós vemos um encontro extraordinário entre Jesus e um leproso. A lepra era a pior enfermidade do mundo naquela época. A mais temida, a mais sofrida e de consequências mais graves. Imagine-se que você é um homem da Galileia e você começou a ter sintomas estranhos no seu corpo. E um dia você verificou que a sua pele estava ficando escamosa e cheia de manchas. A sua esposa, assustada, recomendou você ir até o sacerdote. E ele foi, né? E você foi e recebeu o sombrio diagnóstico. Você está com lepra. Você agora é um impuro, é um imundo. Você voltou cabisbaixo para sua casa. Você se vestiu de trapos. E imagine-se que você não pôde abraçar a sua família. Você não pôde abraçar a sua esposa. Você não pôde abraçar os seus pais, seu pai, a sua mãe. Talvez você não pôde se despedir dos seus filhos. Você precisou se retirar-se para uma caverna ou uma colônia de leprosos, afastado da cidade, fora da cidade. Você agora precisa usar roupas esfarrapadas e tinha o cabelo despenteado. Você era necessário agora cobrir a parte inferior da sua boca para que você pudesse ser notado a partir de uma distância como um leproso.
Você não foi autorizado a entrar dentro de 50 passos de outro ser humano. Se você visse alguém se aproximando, você tinha que gritar: imundo, imundo, para que você não espalhasse a sua contaminação, a sua impureza, a sua imundície. Os anos se passaram e a sua doença se agravou. Agora, desenganado, coberto de lepra, provavelmente um corpo deformado, talvez até mesmo sem alguns dedos ou membros, pois essa terrível doença ataca o organismo humano como por inteiro. Não somente a pele ele ataca, mas também o sangue, a carne e os ossos. De maneira que o infeliz doente começa a perder as extremidades do corpo, as quais vão apodrecendo pouco a pouco. Você agora faz aquilo que lhe restava fazer: aguardar, num total afastamento social, a chegada da sua morte. Até que um dia você fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando pela Galiléia. Um homem que todos diziam fazer milagres. Um homem que pode ser o Messias esperado. Talvez você possa ter escutado que dos céus o próprio Deus falou que ele era o Filho amado de Deus. A sua esperança renasceu em seu coração. Aquele homem furou o bloqueio, ele transcendeu, ele fez o que não era comum se fazer. Ele contrariou os clichês sociais, ele quebrou os paradigmas. Ele dispôs-se a entrar, a enfrentar o desprezo, a gritaria, ou mesmo, até mesmo pedradas da multidão enquanto aquele homem se achegava na Galiléia. Ele rompeu com a decretação do seu fracasso, imposto pela vida, imposto pela doença, imposto pela lepra. Aquele homem estava fadado à morte, ao abandono, à degradação social, à caverna e ao leprosário. Só que agora ele rompeu o bloqueio da aldeia. Ele esgueirou-se pelas ruas e ele se prostrou aos pés de Jesus. E ele proclamou, ele deu o seu grito de socorro, talvez até mesmo com uma voz rouca, esganiçada, de um rosto branco de escamas. E ele diz: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. No mundo antigo, meus irmãos, havia mais ou menos 72 doenças distintas de pele sobre o rótulo de lepra. Marcos, aqui ele não explica qual era a variedade da lepra daquele homem. Pode ter sido a doença de Hansen, a hanseníase, a lepra mesmo. A pior forma de lepra. De qualquer forma de lepra era trágica, era desastrosa para as pessoas naqueles dias. A hanseníase ou a lepra, naquele tempo, ela não poderia ser curada. Ela não podia ser curada. No mundo antigo, a lepra era incurável. Então os leprosos, eles eram expulsos da comunidade do pacto. Eles eram afastados da comunidade do pacto. Ser um leproso não era apenas ficar doente. Era uma sentença.
cujo propósito era proteger a saúde da comunidade de uma contaminação apavorante naquele momento. Os leprosos eram vítimas de muito mais do que a doença. A doença lhe roubava a saúde. E a sentença imposta a eles, em razão daquela doença, lhe roubava o nome, lhe roubava a ocupação, os seus hábitos, a sua família, o convívio social e a sua comunidade de adoração. Ele era considerado como um morto-vivo. Números fala que 4 são comparados aos mortos, e um deles é o leproso. Nada mais lógico de que, em consequência disso, considerar a cura da lepra como uma espécie de ressurreição. Só podia ser esperada por Deus. Quando o rei de Israel, em 2 Reis, leu a ordem de curar o leproso Naamã, que o rei da Síria mandou, ele pode até pensar, nossa, eles querem realmente fazer uma guerra, porque não é possível curar um leproso. Ele fala, por acaso eu sou Deus que pode tirar a vida ou dá-la? Para eles era impossível a cura de um leproso. Mas aqui, meus irmãos, com a fala do leproso, nós vemos que ele demonstrou uma fé genuína, uma fé verdadeira. Ele se aproximou-se de Jesus, não com dúvidas, mas cheio de convicção de que se ele quiser, ele poderia curá-lo. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que Jesus não havia impossíveis. Ele creu e ele confessou: se quiseres, pode purificar-me. Meus irmãos, a fé, ela vê aquilo que é impossível. O que para ele era impossível. O que para o mundo era impossível. A fé, ela toca aquilo que é intangível. Ela torna possível o impossível. Pela fé, nós podemos pisar o terreno dos milagres. Era aquilo que o homem estava esperando. Ser purificado de uma doença incurável. E é interessante pensar que essa confissão do leproso não era apenas uma confissão de fé na capacidade de Jesus de curá-lo, mas uma confissão de fé na capacidade de Jesus de curar, juntamente com a pergunta se Jesus desejava fazê-lo. Porque ele não tinha dúvida que Jesus podia. A dúvida era: tu queres? Porque se tu quiseres, tu podes. E a resposta de Jesus para aquele homem é extraordinária. Verso 41, ele diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero sim. Fique curado. Nesse versículo lindo, nesse versículo que nós enxergamos o coração do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus.
Jesus esboça reações ao pedido do homem que está aos seus pés. Primeiro, nós vemos que Jesus ficou profundamente compadecido com aquele homem. A palavra grega aqui para compaixão, ela denota mais do que uma pena passageira. Ela refere-se ao sentimento profundo no qual os seus sentimentos e anseios se agitam dentro de você. A forma substantiva desse verbo, ela se refere mais literalmente àquilo que nós chamamos de entranhas, de vísceras de uma pessoa. Uma maneira antiga de se referir ao âmago de alguém. E essa compaixão reflete o que há de mais profundo no coração de Jesus. Ele se compadeceu. Quando Cristo, ele viu a miséria das pessoas, a gente está vendo Jesus curando multidões e multidões. E é porque ele se compadecia daquelas multidões que ele curava. As suas entranhas doíam quando ele via a miséria da humanidade. Aqueles que deveriam ser imagem de Deus, agora estavam sofrendo a miséria por conta do pecado. As suas entranhas doíam quando viam isso. Olha o que Jesus fez quando ele viu um homem impuro. Qual foi o primeiro impulso ao se deparar com um homem leproso? Ele correu. Ele começou a gritar impuro. Não, meus irmãos. Ele se moveu em direção àquele homem. As suas entranhas doeram. Ele se compadeceu profundamente por aquele homem. A compaixão de Jesus inundou o seu coração, o anseio pela verdadeira compaixão. Ele passou um tempo com aquele homem. A segunda reação de Jesus faz com que a sua compaixão se torne agora ação. Ele estendeu a mão e o tocou. Meus irmãos, ele o tocou. Ele estendeu a mão e tocou aquele leproso. Todos nós podemos testemunhar a humanidade do toque. O que um abraço caloroso faz conosco. Aquilo que palavras calorosas ou alguma saudação ela não consegue fazer. Lembre-se quando nós estávamos naquela pandemia. Como foi difícil ficar afastado das pessoas que nós amamos. Quão alegre foi quando a gente pôde abraçar uns aos outros novamente. Mas há algo aqui mais profundo no toque compassivo de Cristo. Ele estava aqui revertendo o sistema judaico. Quando Jesus, o limpo, ele tocou o pecador impuro, Cristo não se tornou impuro. O pecado foi purificado. Segundo a lei, quem tocasse um leproso ficava impuro. Mais uma vez, mas em vez de Jesus ficar impuro ao tocar aquele leproso, o leproso é que fica limpo. A imundícia do leproso não pôde contaminar Jesus. Mas a virtude curadora de Jesus removeu todo o mal daquele leproso.
também aqui um lado psicológico tremendo neste milagre. Pois, meus irmãos, ninguém toca um leproso. E pense que Jesus podia curá-lo sem tocá-lo. Não era necessário tocar para curá-lo. Mas Jesus quis tocar aquele homem. Fazia muitos anos que ninguém tocava aquele leproso. E que ele não tocava ninguém. Quando ele dava um passo à frente, provavelmente outros davam passos para trás. Aquele homem, ele não sabia o que era um abraço, um toque no ombro, um aperto de mão há muito tempo. Jesus, ele poderia curá-lo sem tocá-lo. Mas Jesus viu que aquele homem tinha não apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. Jesus, ele tocou a lepra. Ele tocou aquele homem. Ele mostrou a autoridade sobre a lei e sobre a enfermidade. Jesus curou as suas emoções antes de curar a sua enfermidade. O toque de Jesus curou a sua alma, a sua psique, a sua autoestima, a imagem que havia sido destruída pela lepra. Jesus, ele caminhou pela terra, reumanizando os desumanizados e purificando aqueles que eram impuros. E por último, Jesus fala: quero. Fique limpo. Aqueles que estavam observando podem ter imaginado, horrorizados, que neste toque, quando Jesus o tocou, o puro ficou impuro. Entretanto, o puro purificou o impuro dessa vez. O envolveu na imensa bondade de Deus. Quando o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode purificar-me. Jesus imediatamente estendeu a sua mão e tocou, e pronunciando as palavras: quero, fique limpo. E aqui, meus irmãos, o verbo querer, tanto do pedido do leproso, quanto da resposta de Jesus, ele corresponde à palavra grega pelo anseio, pelo desejo. O leproso perguntou aqui qual era o desejo de Jesus. E Jesus respondeu o seu desejo mais profundo, curando aquele homem. Jesus, ele ansiava curar aquele homem. Jesus é a disposição poderosa de Deus para ajudar, para salvar. Em Jesus, Deus fez uma ponte entre ele e aqueles que eram excluídos. Jesus sentiu compaixão pelo leproso, em vez de pegar pedras para o expulsar da sua presença. Jesus sentiu profundo amor por este pária da sociedade, em vez de sentir náuseas por ele. Todos tinham medo dele e fugiam dele com náuseas, mas Jesus se compadeceu dele, o tocou e disse que ele queria curar aquele homem. Verso 43 diz que no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Diante de Jesus, nem mesmo essa terrível doença poderia resistir.
O homem que antes estava vagando em seu terrível destino, ou seja, a morte, está agora limpo de sua lepra, limpo da exclusão social. O que antes estava impuro, agora está puro. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Verso 45 e 44, 45. E lhes disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinha ao encontro dele. Meus irmãos, Jesus ele sabia que aquele homem que estava sendo tomado pela lepra, uma vez que ele tinha sido curado, ele era apenas uma parte do processo para o leproso ser aceito de fato na sociedade. Jesus ordena àquele leproso curado que vá a um sacerdote para receber a necessária declaração de que ele estava de fato purificado. Era necessário, existia uma ordem para que aquilo acontecesse. E ele também fala para que aquele homem vá e faça o sacrifício que Moisés ordenou que fizesse na lei. Mas Jesus ele também faz uma advertência. Ele dá uma ordem expressa àquele homem. Jesus ele disse: "Olha, não digas nada a ninguém". E por que Jesus ele deu essa ordem? Porque ele não poderia falar nada a ninguém. Por duas razões. Primeiro, porque a sua campanha na Galileia era uma campanha evangelística e não uma cruzada de milagres. Jesus ele estava percorrendo as cidades da Galileia com o propósito de pregar o evangelho. Ele acabara de fugir de uma multidão em Cafarnaum que o buscava para receber milagres. Logo nos versículos anteriores do texto que nós lemos. Jesus ele não quer ser conhecido como apenas um operador de milagres, meus irmãos. Ele veio para buscar o perdido, para remir os homens de seus pecados. Não apenas para curar as suas enfermidades físicas, mas para curar a enfermidade pior. Jesus, ele denunciou este interessante, mas apenas temporal e terreno que as pessoas buscavam. Eles buscavam apenas, muitas vezes a multidão buscava apenas aquilo que Jesus poderia oferecer. Em João 6:26 ele fala: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Entretanto, apesar de Jesus ser claro na advertência daquele homem, que ele disse para aquele homem, o homem curado não conteve a sua alegria, não conteve seu entusiasmo. E diz o texto que, mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia.
Certamente ele tinha bons motivos para abrir a sua boca e falar maravilhas acerca de Jesus, porque ele havia sido purificado de uma doença incurável. Contudo, isso não lhe dava direito de desobedecer uma ordem expressa do Senhor que havia o libertado do cativeiro da morte. Por mais que ele achasse que a ideia dele era melhor. Nós somos assim muitas vezes, não somos? Muitas vezes, por mais que Jesus nos instrua na sua palavra, nós pensamos que a nossa ideia é melhor. Mas como cristãos, meus irmãos, seja o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso lazer, o nosso cuidar da nossa família, todas as coisas que envolvem aquilo que nós vivemos, deve estar firmado não na nossa vontade, não no nosso querer, mas no querer de Deus, na vontade de Deus. Essa desobediência, ela traz uma consequência desastrosa para o ministério de Jesus. Meus irmãos, a desobediência ela sempre produz resultados negativos. O Marcos nos fala que, mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. A ponto do quê? De não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O entusiasmo daquele homem foi um estorvo na campanha evangelística de Jesus. Era uma espécie de zelo sem entendimento daquele homem. A apresentação de Jesus nas sinagogas, nas províncias, ela foi interrompida. Jesus ele continuou a pregar o evangelho. Só que agora em lugares ermos, em lugares afastados. Não porque Jesus ele era impedido, mas porque agora as pessoas iriam vir apenas para serem curadas. A recomendação de Jesus era para que o leproso não espalhasse, pois Jesus ele não queria suscitar o desejo das pessoas que queriam ter um encontro com ele apenas por aquilo que Jesus podia oferecer a eles, aquilo que Jesus poderia dar a eles, mas por causa de Deus, não por causa do evangelho, não por causa da verdade. Muitos querem ter um encontro com Jesus, não por Cristo, não por ter um relacionamento com Ele, mas por aquilo que nós podemos ter dele. Muitos procuram, hoje em dia, prosperidade em Cristo. Muitos procuram curas, milagres, procuram a felicidade em Cristo. Procuram as obras das mãos de Deus, mas não o próprio Deus. Não conseguem olhar além do físico. A missão de Jesus, ela não era curar enfermos, expulsar demônios, purificar leprosos. A missão de Jesus, como ele acabou de nos falar nos versículos 37 e 38, que nós vimos semana passada, fala assim: quando o encontraram, Jesus estava afastado, orando, e ficou orando por um bom tempo. E os discípulos estavam procurando. E quando eles encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Quem estava à sua procura? Aquela multidão que estava querendo os milagres de Jesus. A multidão que estava querendo ser curada por Jesus. E olha o que Jesus fala: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que pregue também ali. E olha o que Jesus fala agora: pois foi para isso que eu vim. Ele não veio
para ser um operador de milagres. Ele veio para proclamar o Evangelho. Jesus queria que os homens chegassem ao arrependimento e se voltassem a Deus. Converter-se os seus corações a Deus. Essa era a missão de Jesus. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que existe algo que é mais terrível do que a lepra. Na verdade, ela é muito pior do que a lepra. Pois hoje em dia, com as nossas tecnologias, nós podemos curar a lepra. E no caso, aquilo que nós chamamos de hanseníase. Só que aquilo que Jesus está dizendo é que existe algo que é muito pior, que sempre será incurável para o homem. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que há uma terrível enfermidade na alma, que faz parte da nossa própria natureza, que se arraiga em nossos ossos, em nossas medulas, como uma força mortífera. E essa enfermidade é a praga do pecado. Tal como a lepra, trata-se de uma doença profundamente arraigada, que infecciona cada porção da natureza, do coração, da nossa vontade, da nossa consciência, do nosso entendimento, das nossas memórias, das nossas afeições. O pecado se agarra em tudo e contamina tudo. Tal como a lepra, o pecado nos torna asquerosos e abomináveis, incapazes do convívio com Deus e despreparados para a glória de Deus. Tal como a lepra, o pecado é incurável. Se o tratamento for feito por qualquer médico terreno e vai nos arrastando, lenta, mas seguramente para a segunda morte. E pior de tudo é que, muito mais do que a lepra, o pecado é uma enfermidade que nenhum homem está isento. Aos olhos de Deus, todos somos como um imundo. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Há algo pior do que a lepra. Meus irmãos, mas assim como Jesus curou aquele homem, Ele pode nos curar. Ele pode curar você, meu irmão. Talvez você que esteja nos assistindo. Arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Cristo. Se necessário, grite, se entregue de joelhos, como aquele leproso fez diante de Jesus. Peça por socorro e sinta a profunda compaixão de Jesus. O mesmo Cristo que quis, o mesmo Cristo que disse que a sua vontade era curar aquele homem leproso, é o mesmo hoje. Ele nos diz: quero. Jesus Cristo, Hebreus 13, 8 nos fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Cristo que chorou no túmulo de Lázaro, que se compadeceu
Ele chora conosco, meus irmãos. Nosso desespero solitário. O mesmo que estendeu a mão e tocou aquele leproso, hoje rodeia com seus braços e nossos ombros, nos abraça. Quando nós nos sentimos marginalizados, incompreendidos, o Jesus que estendeu a mão e limpou pecadores sujos alcança as nossas almas e responde ao nosso anseio tímido por misericórdia, com a poderosa e invencível purificação de alguém que não pode suportar fazer mais nada além de nos curar. Aquilo que ele veio fazer, resgatar o homem dos seus pecados. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que o Senhor possa, a cada dia, nos livrar daquela doença que ninguém pode. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus, um dia, assim como se compadeceu daquele homem, Pai, assim como as suas entranhas doeram por causa da miséria daquele homem, Pai, nós sabemos, Pai, que Ele olha para cada um de nós em uma miséria mais pior ainda, Pai. A miséria dos nossos pecados, Pai. E se compadece de nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, cura a cada dia, Pai, estes pecados, Pai, que se fazem presente em nossas vidas, Deus. Para que a cada dia mais, Deus, nós sejamos santificados em Ti, Deus. Nós sejamos purificados desse mal terrível, Pai, que se agarra em tudo que há em nós, Pai. Limpa, Senhor, as nossas vontades, limpa os nossos anseios, limpa, Senhor, aquilo, Pai, que desagrada a Ti, Deus. Nós te pedimos, Pai. E se há alguém aqui, Pai, ou alguém que vai nos ouvir, Pai, que ainda não teve esse encontro salvífico contigo, Pai, que possa, Senhor, se colocar de joelhos diante daquele que se compadece de nós, Pai. E nos purifique e nos limpa, Pai. Que ele possa ter um encontro real contigo, Pai. Não um encontro de limpar a sua vida física, Pai, mas limpar a sua vida espiritual, Deus. Aquilo que nenhum médico pode fazer, Pai, mas somente o médico dos médicos, Senhor, pode nos salvar e fazer com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e, arrependidos, converter os nossos corações a Ti e ter um relacionamento íntimo contigo, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. No nome do Seu Filho, amado Jesus, aquele que se compadece de nós, que oramos. Amém.